a gente tem que partir do pressuposto que o tratamento da crise empresarial exige práticas e procedimentos específicos, né? Então, quando eu falo em crise empresarial, eu estou falando da empresa, a empresa que gera recursos, que arrecada tributo, que gera empregos, distribui a riqueza. Tudo isso ela o faz de acordo com as suas práticas e as suas rotinas. Isso são chamados os atos comerciais, tá? A sua realidade comercial, que o direito precisa regulamentar em algum momento. E é isso que se dá em relação à legislação de falência e recuperação judicial. Você tem uma lei que era de 1920, Decreto-Lei de 45, que só foi reformada em 2005, depois foi reformada em 2020 e agora vai ser reformada novamente. Então tudo isso impacta as decisões dos empresários e impacta também a sociedade, por mais que às vezes ela não perceba, mas é uma empresa que gera emprego e arrecada tributo. Então, nesse rastro, os operadores da justiça que tratam desse assunto específico, falência, recuperação judicial, eles precisam estar preparados para esses novos hábitos empresariais, entender a realidade daquela empresa, para poder, quando ocorrer uma crise, você aplicar o remédio correto, você aplicar o tratamento correto. Não adianta o promotor, o juiz, pensar só o direito e a legislação resolve. Não. Esses atos comerciais, eles muitas vezes, ou quase sempre, eles são precedidos de atos contábeis, atos administrativos e atos financeiros. Então, para você ter um perfeito entendimento desse assunto, você tem que amalgamar, você tem que fundir os conceitos jurídicos, o conceito contábil, o conceito financeiro, para que você possa entender aquela realidade da empresa, tá? E como ela vai sair de uma crise. Se ela, assim como nós, pessoas físicas, nós não ficamos doentes e procuramos um médico especialista daquilo ali, exatamente ocorre com as empresas. Elas precisam ter um tratamento correto, nem mais, nem menos. Se ela ainda tiver condições de se manter no mercado, aí você usa o mecanismo que a gente chama de recuperação judicial. Ou seja, ela faz um grande acordo com seus credores, mas continua operando. Mas se ela tiver uma doença que a leve à morte, que ela morre, aí se decreta a falência. Aí qual vai ser a atitude da justiça? Avaliar, que a gente chama de realizar o ativo, ou seja, pegar tudo que aquela empresa tem, vender e pagar os credores. Tá? Então, o que foi discutido aqui são essas duas formas. Agora você está ouvindo o painel de governança corporativa. Que a governança corporativa ela é um instrumento que faz uma análise de risco antes de um fato que leva a empresa a ficar em crise financeira aconteça. Então, nós temos esse risco alto disso acontecer. Então, vamos tomar as medidas para que, pelo menos, nós mitiguemos esse risco, né? Então, tudo isso é importante para nós. É por isso que é uma área muito específica. E esse seminário ele foi no sentido de atualizar tanto os integrantes do Ministério Público, porque em cada comarca do interior do Estado tem um promotor, tem um juiz que é responsável por essa matéria. Você imagina um interior pequeno aqui, um supermercado que emprega, vamos supor, 300, 400 pessoas ali. Se ele fecha, olha a crise econômica que vai gerar ali. Então, o olhar das autoridades judiciárias tem que ser específico. A Sociedade Anônima de Futebol já é uma realidade no Brasil. Nós temos aí, por exemplo, dois grandes clubes como Botafogo e Cruzeiro, que estão num sucesso grande com a SAF, chama de SAF. O Botafogo já tem uma recuperação extrajudicial em andamento, o Cruzeiro já tem uma recuperação judicial em andamento, e a profissionalização que essas SAFs trouxeram a esses dois grandes clubes fizeram com que eles, saindo da segunda divisão,
estejam hoje no topo do Campeonato Brasileiro, o Botafogo inclusive disputando Libertadores, etc. Então, a ideia é que realmente a Sociedade Anônima de Futebol, ela proporciona aos clubes a possibilidade de uma profissionalização, principalmente no mundo dos negócios do futebol. O futebol vive hoje um boom, grandes negócios no mundo inteiro, e realmente nós queremos, há algum tempo estamos defendendo a ideia de que os nossos clubes locais olhem para isso com carinho, né? Os conselhos deliberativos do Remo, do PSTU, da Tuna, as diretorias, olhem com carinho, porque isso pode ser uma solução para que a gente pare de ficar nessa luta todo ano, de não cair de uma série ou de subir e cair no ano seguinte. Se você tiver uma SAF, primeiro, você vai resolver o seu problema de insolvência, inclusive através da possibilidade de uma recuperação judicial ou de uma recuperação extrajudicial. E vai passar a ter recursos, porque obviamente quando você vende uma parte da SAF, vai ser a maioria ou até uma parte menor da SAF, entram recursos para a SAF, a Sociedade Anônima de Futebol, que administra o futebol daquele clube, e com esses recursos o clube pode investir em jogadores e crescer em termos de técnica para chegar a voar mais alto em termos de clube de futebol. Todos os clubes do Brasil nós estamos hoje com 7 clubes que são sociedades anônimas de futebol na Série A, quase todos eles, 6 deles no topo da Série A, estão vendo que é um modelo que no mundo inteiro está sendo adotado e que o futebol brasileiro precisa crescer, precisa se atualizar, precisa se profissionalizar, principalmente se profissionalizar. Não que os nossos dirigentes não amem os seus clubes, não queiram o melhor para os seus clubes, não, lógico, a gente sabe. Todos querem o bem dos seus clubes, todos lutam pelos seus clubes, mas sem dinheiro ninguém vai chegar lá.